Vamos começar falando sobre a formação de atletas, né, que você tem bastante experiência. E aí eu vou puxar um assunto aqui de uma entrevista de 2014 e eu vou ler aqui porque é bem interessante o que foi colocado e a gente vai discutir isso. Em 2014, um técnico de categoria de base de um grande time de São Paulo foi perguntado o que um jogador precisa fazer, ênfase nesse fazer, para se tornar um profissional. E ele distribui isso por posição de jogo. O goleiro, ele precisa ser alto e ágil. Claro que não precisa ter 1,80 m com 14 anos, não é basquete afinal. Mas é obrigatório que o garoto seja maior do que a maioria dos seus colegas. O zagueiro tem que ser alto, corpulento, boa impulsão e cabeceio. O lateral, bom preparo físico e habilidade nos passes e lançamentos. A estatura não é tão importante para um lateral. O principal são os pulmões e a qualidade do passe. Volante, corpo avantajado e boa capacidade de marcação. A altura não é essencial, mas não dá para ser magrelo. Armador, bom preparo físico, passe preciso e boa visão de jogo. O cérebro do time não precisa ter um corpo muito avantajado, embora hoje os clubes já não se animem tanto com garotos habilidosos, mais raquíticos. Não, desculpa. Embora hoje os clubes já não se animem tanto com os garotos habilidosos, mais raquíticos. No futebol moderno, armadores também precisam marcar. E por último, os atacantes. Tem que ser rápido, boa finalização e de preferência alto. Até recentemente a altura não era um pré-requisito para atacantes, mas isso mudou. Por que eu chamei atenção nessa pergunta? A pergunta era o que ele precisa fazer, mas a resposta foi quem ele precisa ser. Falou basicamente sobre aptidões físicas, né, e altura, principalmente o corpo. Ele nasce com aquele corpo. Então a pergunta é a seguinte: os times hoje eles estão mais preocupados em encontrar bons atletas para então transformá-los em bons jogadores? Ou você não concorda com isso? Como é que você vê então a formação? E como é que um garoto, alguém que está começando, uma menina, ela não se encaixa nesses padrões, caso esses padrões sejam esses do mercado, para conseguir se destacar e chegar e se desenvolver na carreira? Bom, o Ben Johnson seria um grande lateral, né? Rápido, O Bolt tentou dois jogar pulmões, futebol recentemente, né? dois pulmões excelentes, né? Joaquim Cruz daria também, por um jogador de meio campo, né? Resistência dele é boa. Quem sabe o Oscar não daria para ser um goleiro ou um bom zagueiro, né? Eu acho que quando a gente responde alguma coisa como essa, a primeira coisa que eu diria para você é que ele tivesse aptidão para jogar futebol. Esse é o primeiro ponto. E a grandeza do futebol e a democracia que o futebol foi é gigantesca, porque você pode ser alto ou pode ser baixo. Você pode ser um pouquinho mais cheio ou um pouquinho menos cheio. Você pode ter a perna curta e o tronco maior. Você pode ter a perna mais longa e o tronco maior. Você pode ser raquítico e ser um bom jogador de futebol, né? Você pega o Van Basten, que era um jogador de quase 2 metros, centroavante, com centro de gravidade alto pra caramba, e ele não caía, né? Você pega o Maradona, que era baixinho, mais cheinho, né? E foi um grande jogador. Então, eu acho que responder por isso é você simplificar demais o que é um jogador de futebol, né? Eu acho que nós teríamos que pedir, primeiro, saber o seguinte: ele tem qualidades para jogar futebol? Ele gosta, ele tem aptidão para jogar futebol? Porque aí nós temos que ver o seguinte: o que é o gênio e o que é o jogador regular. O jogador gênio, você vai identificar logo. Opa, ali tem o Neymar, ali tem o Maradona, ali tem o Zico, ali tem... E até os pais que às vezes trazem os filhos para falar comigo, por exemplo, esse dia veio um com 23 anos e disse para mim assim: puxa, meu filho não deu sorte ainda, será que você pode ajudar? Eu disse: o seu filho é uma exceção, porque aos 23 anos ele é tão bom como você diz. Ninguém viu ele, ele é uma exceção. Porque aos 10 anos, o garoto, que se for bom mesmo, alguém já viu. Alguém já viu. Seja grande, alto, baixo, ele tem qualidade para jogar. A posição dele, aí vai começar a definir. E o futebol mudou muito agora, Adriana, Vitor. Já não se joga mais futebol posicional, se joga agora futebol funcional.
Então, não é a minha posição que determina, são as funções que eu posso fazer dentro do jogo que vão determinar se eu posso jogar ou não. Entendi. Se você pegar o Rodrigo Caio, se você pegar o Rodrigo Caio do Flamengo agora, ele não teria jogado como esse treinador identificou aí, porque ele, na idade que ele falou, ele estava fora do padrão. Se você pegar o Diego Alves, que é o goleiro do Flamengo, também estaria fora desse padrão. Porque, agora, como é a impulsão dele? É boa ou é ruim? Qual é o tempo de bola dele? É bom ou ruim? Então, isso são uma série de fatores que não são limitantes. O voleibol é limitante, o basquetebol é limitante, né? O futebol não. O futebol, essa definição que ele deu, não cabe para o futebol. Não cabe. Entendi. Você acredita que então não exista assim uma Um tendência biotipo, atual, não. uma tendência atual de procurar mais os corpos atléticos do que efetivamente o talento? Vai continuar sendo o talento sobre a posição. A gente pode pegar o futebol de 1966, que foi o tempo da mudança, né? Nós tínhamos Brasil 58 e Brasil 62. Os jogadores brasileiros, raquíticos ou não, pequenos ou não, pernas tortas ou não, né? O Didi era fino, né? Clássico. Aí você pegava um Vavá mais atarracado, mas pegava um Pelé, que é um bailarino, menino, né? Um bailarino. O que eles fizeram? Como é que nós vamos parar isso? Aí vieram com o futebol força, de 66. Vamos começar a botar as pessoas muito fortes, vamos começar a compactar e negociar melhor os espaços, porque futebol, acima de tudo, é negociação de espaços. Então, se eu tiro o espaço do Garrincha, boto 4 caras lá, o Garrincha não vai jogar. Mas aí eu vou negociar o espaço com o Garrincha. Mas aí vai sobrar espaço para o Didi, para o Pelé, para os outros. Então, eles começaram a fechar tudo lá atrás, em 66, e toma pancada, e 66 vem. 70 nós ganhamos por causa da altitude, né? A altitude fez com que nós tivéssemos feito uma preparação muito boa aqui no Brasil, depois fizemos uma adaptação e aí ganhamos deles. Mas dali para frente, o futebol modificou bastante. E nós, como sempre, mesmo bicampeões do mundo, começamos a achar, tricampeões do mundo, começamos a achar que tínhamos que fazer isso que esse rapaz falou. Essa altura para cá, e tivemos até uma determinada época em que o treinador botava uma vara lá acima de 1,75. Quem fosse abaixo de 1,75 não jogava no time deles. Isso é absurdo. Peneira de vôlei assim. Ó, Maradona, Pelé, Zico, Messi, nenhum desses jogaria no time dele. O Salah, que está jogando muito agora. Verdade. Então, não existe isso no futebol.